Eu sou Gabriel Oliveira, mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Imunologia, sob a orientação do professor Dr. Vitor Fortuna, e hoje vos apresentarei meu intitulado Pôster, revelando o potencial de cura por meio da terapia de fotobiomodulação em úlceras de perna de pacientes falciformes. Com o objetivo de entendermos melhor em relação a esse trabalho, é importante nós trazermos como destaque a doença falciforme, essa que possui importância global, porém, trazendo a luz aqui para o Brasil, estima-se, segundo o Ministério da Saúde, que existam cerca de 60 a 100 mil indivíduos com essa patologia em questão, onde ela é mais prevalente na população negra, e a Bahia é o estado que apresenta a maior prevalência de casos, com 1 a cada 650 indivíduos. Além disso, esses indivíduos eles são portadores de uma mutação genética que acomete a substituição da base da adenina por uma timina através de uma mutação pontual que ocorre na sexta posição do gene que codifica para a beta-globina. Então isso faz com que a gente tenha eritrócitos que estejam aí falsizados durante os eventos de hipóxia, onde esses eritrócitos falsizados eles ficam muito mais suscetíveis aos eventos de hemólise e à liberação também do grupamento M da hemoglobina, que pode atuar no endotélio favorecendo ao dano, ao recrutamento de células do sistema imune, formação dos NETs e aumento das espécies reativas de oxigênio. Além disso, a hemoglobina ela pode atuar realizando o sequestro do principal vasodilatador que a gente conhece, que é o óxido nítrico, e pode atuar também levando ao aumento da expressão de moléculas de adesão. Todo esse mecanismo em conjunto ele pode favorecer a adesão de eritrócitos falsizados e de células do sistema imune na vasculatura, que vai favorecer então os eventos de isquemia, diminuição do fluxo sanguíneo, que precede então a vasoclusão, que por sua vez precede também o dano tissular. Bom, com isso, diversas complicações sistêmicas podem vir a ser desencadeadas a partir desses mecanismos fisiopatológicos, como, por exemplo, a própria úlcera de perna, que até o presente momento nós desconhecemos de um biomarcador específico que possa predizer o aparecimento ou não dessas lesões nesses pacientes. A prevalência dessa úlcera falcêmica ela pode variar de 1% até 70% dos casos de indivíduos falcêmicos, onde a Bahia ela apresenta um dos maiores números. Essas úlceras, inclusive, elas são recalcitrantes, podem perdurar durante a vida toda dos pacientes e podem possuir também uma recidiva em cerca de 35% dos casos, o que evidencia, então, uma clara falha no processo de cicatrização. Além disso, até o presente momento, nós desconhecemos de uma terapêutica que seja eficaz na cicatrização completa dessas lesões. Com isso, surge então a terapia de fotobiomodulação aplicada para sinalização celular, essa que atua próximo do vermelho, ou near infrared, nas nossas mitocôndrias, realizando então a dissociação do citocromo C oxidase em óxido nítrico. Então a gente tem um efeito benéfico, já que a gente vai ter uma vasodilatação, e ela pode atuar também sobre alguns fatores de transcrição, levando então ao aumento da proliferação celular, levando também à diminuição dos eventos pró-inflamatórios e a migração de queratinócitos e fibroblastos, que são importantes para que ocorra a cicatrização. A gente reconhece também os efeitos benéficos da fotobiomodulação aplicada em outros tipos de úlcera, como úlcera diabética e úlcera venosa, porém até o presente momento nós desconhecemos os efeitos da fotobiomodulação aplicada no subtipo específico da úlcera falciforme. Com isso, nosso objetivo geral é justamente avaliar os efeitos imunomoduladores da terapia de fotobiomodulação nos biomarcadores inflamatórios e vasculares nos exudatos de úlceras de indivíduos falciformes. Bom, com isso a gente conta com a metodologia que recruta pacientes no Hospital Universitário Professor Edgar Santos, considerando uma área de lesão de até 20 centímetros quadrados, e após o aceite do termo de consentimento desses pacientes, antes de iniciar a terapia, a gente realiza uma coleta sanguínea e realiza a aplicação direta na lesão desses pacientes 2 vezes por semana dessa terapia de fotobiomodulação. Periodicamente, nós também coletamos o exudato desses pacientes em 300 microlitros de TBS mais azida para poder prevenir tanto a proliferação de bactérias e para que posteriormente a gente consiga realizar análise de citocinas. Obviamente, todos esses dados eles são submetidos a uma análise estatística. Bom, com isso a gente também conseguiu alcançar alguns resultados. Então, logo como primeiro resultado a ser posto em destaque, dentre os 7 pacientes que nós recrutamos, encontramos uma idade mediana de 49 anos de idade, a maioria desses pacientes sendo do sexo masculino e sendo autodeclarados negros. Além disso, a nossa unidade amostral, que foi a úlcera, encontramos um número de 15 úlceras, equivalente a 100%, com um número de pernas afetadas de 66,6%. Importante nós destacarmos que o tempo de pele ulcerada ativa foi de 204 meses, mais ou menos 17 anos, que variou de 3 meses a 480 meses. O número de pacientes
com úlceras concomitantes foi de 4 e o número de úlceras por paciente variou de 1 a 4 úlceras. Além disso, a maioria dessas lesões estavam localizadas na região lateral. É importante também nós destacarmos que esses dados aqui em conjunto, eles condizem também com os achados por mim de colaboradores no ano de 2018, que realizou a caracterização de úlceras falcímicas. Já nos dados laboratoriais, o que a gente conseguiu observar foi uma diminuição da série vermelha, uma diminuição das hemácias, hematócrito, hemoglobina e RDW, paralelo ao aumento dos reticulócitos, LDH e bilirrubina. A gente não conseguiu observar uma razão celular que vai indicar uma inflamação sistêmica, que é o NLR, uma razão neutrófilo linfócito, e o PLR, uma razão linfócito plaqueta, porém a gente conseguiu observar um aumento da proteína C reativa. Então, em conjunto, esses dados eles vão demonstrar um estresse hematopoético, vão demonstrar uma hemólise intensa e anemia, que é condizente com o estado fisiopatológico do paciente. Seguindo então, ao final do tratamento a gente conseguiu observar alguns desfechos, como demonstrado na figura A, onde a gente consegue aqui destacar a progressão da úlcera de uma úlcera falciforme tratada com terapia de fotobiomodulação durante aquele período de 4 meses, onde aqui a gente destaca um dos nossos pacientes que conseguiu obter a cicatrização completa em 3 meses de tratamento, sendo então considerado como tendo desfecho favorável, que foi justamente aquelas úlceras que ou cicatrizaram completamente ou reduziram de tamanho em 50% ou mais de 50% quando comparado ao período inicial, e como demonstrado em B, a gente observou que a minoria dessas lesões ou não respondeu ao tratamento ou aumentou de tamanho quando comparado à medição inicial, tendo então um desfecho desfavorável. Então, passando até essa classificação, a gente fez então algumas análises. Nós buscamos analisar então os níveis de alguns mediadores inflamatórios no exudato dos pacientes submetidos à terapia, como o de TNF-alfa e P-selectina, porém não observamos uma diferença estatística significativa entre os grupos classificados como desfecho favorável e desfavorável. Bom, nós entendemos também o TNF-alfa como sendo uma citocina pró-inflamatória, que geralmente está presente em resposta à presença de patógenos e pode estar também presente durante os estágios de inflamação, influenciando o aparecimento de outros mediadores, como é o caso da P-selectina. P-selectina, por sua vez, ela está presente ali, ou pode estar presente na parede endotelial, favorecendo então o recrutamento de neutrófilos e novas células do sistema imune para o local da inflamação. De todo modo, que a gente consegue observar a partir desses resultados é que níveis de TNF-alfa e P-selectina não está correlacionado com desfecho favorável na terapia. Entretanto, nós averiguamos os níveis de PSGL1 e encontramos uma diferença estatística significativa entre os grupos classificados com desfecho favorável e desfavorável, onde nesse último a gente consegue observar níveis mais altos quando comparado com desfecho favorável. E PSGL1, por sua vez, ele é um ligante da P-selectina, geralmente expresso na parede de neutrófilos e que pode ser liberado no exudato de feridas mediante a presença de proteases e bactérias, que a gente sabe que são achados consistentes em lesões de membros inferiores. Além disso, alguns achados na literatura identificam o PSGL1 com níveis mais aumentados em pacientes mais inflamados, quando comparado com pacientes que não possuem ou que possuem uma baixa inflamação. Bom, além disso, em uma análise posterior, tentando identificar essa molécula como possível biomarcador, nós realizamos uma análise estatística de curva ROC, encontrando então uma área sobre a curva de 66% e um p-valor de 0,04. Logo, níveis baixos de PSGL1 está correlacionado com desfecho favorável na terapia. Investigamos também os níveis de IL-6, encontrando uma nova perspectiva para o desfecho cicatricial, onde a gente consegue observar uma diferença estatística significativa entre a classificação de lesões que tiveram desfecho favorável, observando então níveis muito mais baixos dessa molécula quando comparadas às úlceras com desfecho desfavorável. A IL-6 também é uma citocina que a gente entende como sendo pleiotrópica, geralmente níveis mais aumentados elas estão associados a um dano tecidual, enquanto níveis mais baixos está associada ao auxílio do remodelamento tecidual. Bom, tentando entender aqui essa biomolécula como possível biomarcador, realizamos uma análise de curva ROC, encontrando uma área sobre a curva de 83% e um p-valor de 0,03. É interessante também nós entendermos que essa citocina, em outras complicações sistêmicas na doença falciforme, também está associada como possível preditor.
Então, em conclusão, essas descobertas preliminares destacam a complexa patologia da doença falciforme, seu impacto na cicatrização das úlceras de perna, e a terapia de fotobiomodulação parece promover a cúlcera de úlceras falciformes, com IL-6 emergindo como potencial preditor de sucesso terapêutico. Então, essas são algumas das nossas referências. Importante destacar que esse trabalho ele faz parte de um projeto maior, impulsionado pelo Vanderlei Bagnato e pela Elissandra. Nosso agradecimento também a toda a nossa equipe multiprofissional. Obrigado.